Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais um Humanamente aqui na programação da Band News FM, programa que você acompanha, programas inéditos no nosso dial e também nos tocadores de podcast e com imagens no YouTube na hora que você quiser. O Humanamente é uma parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria da USP e tem na apresentação eu, Renan Suquevicius, e sempre ele, há quase 10 anos, doutor Daniel Barros. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, Renan. Vamos para mais um tema importantíssimo ligado ao nosso calendário de saúde mesmo, né? Exatamente, mês de dezembro, o chamado Dezembro Vermelho, quando se voltam as atenções para o tratamento, enfrentamento, combate ao HIV/AIDS e também outras infecções sexualmente transmissíveis. E a gente convidou para esse programa especial sobre o Dezembro Vermelho o Álvaro Furtado, infectologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, subinvestigador da Unidade de Pesquisa do Centro de Referência e Treinamento de ST-AIDS. Álvaro Furtado, muito obrigado pela sua presença pela primeira vez aqui no nosso programa, hein? Muito bom, a honra estar com vocês nesse mês tão importante, que é um mês dos nós infectologistas que discutimos esses assuntos durante o ano inteiro, mas dezembro é o mês reservado para discutir isso. E é muito interessante a intersecção não evidente, mas completamente pertinente, vamos dizer assim, entre a infectologia, sobretudo quando a gente fala, né, Álvaro, de doenças transmissíveis, sexualmente transmissíveis, ou seja, a gente está falando de problemas que dependem em grande parte, se não quase na totalidade, das nossas decisões e dos nossos comportamentos, né? Que são doenças sexualmente transmissíveis, são doenças que vão ser transmitidas a partir daquilo que a gente decide fazer. Claro, existem casos de violência, a gente está sempre denunciando isso aqui, mas nem é o principal foco da campanha, né? O principal foco da campanha é sobre a conscientização, sobre a reflexão, sobre as nossas escolhas. Então, tem muito a ver com o nosso comportamento que ele precisa de muita, vamos dizer, muita nosso comportamento ele já é difícil de a gente tomar as melhores decisões, mas sem informação suficiente aí fica praticamente impossível a gente tomar as melhores decisões, né, Alva? Perfeito, Daniel. É muito importante porque quando a gente fala de IST, de HIV, de outras infecções sexualmente transmissíveis, isso conversa muito fortemente com comportamento sexual, vulnerabilidade, experiências prévias que a pessoa tem. Além de tudo isso, hoje eu tenho um progresso enorme nas tecnologias de prevenção, então acho que no dia a dia, nós profissionais da saúde temos que lidar com dois cenários. A própria construção da sexualidade das pessoas, que muitas vezes, dependendo da pessoa, é complexa, tem muitos fatores, e ao mesmo tempo uma gama de opções de prevenção para IST que não são muito conhecidas da população em geral, e isso é muito ruim, porque você fica com esses dois problemas mal resolvidos, e aí dá pano para esses números que ainda são ruins com relação a casos novos de HIV no nosso país, né? O Brasil tem uma epidemia de HIV estabilizada, isso não é bom. A gente está ali no torno de 40.000 casos por ano, desde há 2, 3 anos atrás. Então, discutir tudo isso de forma aberta, tranquila, transparente, falar sobre vida sexual, isso começa dentro dos próprios consultórios com profissionais de saúde, né? Às vezes é um tabu falar de sexo, e quando você não consegue falar sobre sexo, você não consegue falar sobre prevenção de ST, e é aquele rolo compressor que vai vendo aí, trazendo números muito ruins para os nossos, para todo mundo, não só no Brasil, né? Infelizmente. Só uma pergunta antes de a gente se aprofundar, o Renan, eu queria, é uma curiosidade mesmo, porque a gente teve a pandemia da Covid, né? Que primeiro era uma infecção, depois uma epidemia, depois uma pandemia, né? A gente foi aprendendo esses termos. E a AIDS, ela, infecção pelo HIV e AIDS e doença decorrente da infecção pelo HIV, também é muito tempo uma pandemia. Ainda é uma pandemia, não é mais uma pandemia? Como é que funciona quando a gente fala especificamente de HIV e AIDS? Olha, eu queria muito dizer que não é, viu, Daniel? Mas infelizmente o HIV afeta quase todos os países do mundo. Alguns países com controle melhor, outros com controle pior da doença. Então, ainda nós temos aí por ano mais de 1 milhão de novas infecções, especialmente em alguns continentes aí que concentram a maior parte dos casos novos de HIV. E quando você não tem um controle adequado a nível global de uma doença que afeta todos os continentes, praticamente todas as pessoas que tem vida sexual ativa, eu posso dizer sim que infelizmente o HIV ainda continua sendo uma das principais doenças
especialistas do mundo em doença infecciosa e tendo um caráter de pandemia. Não um caráter avassalador, como foi a Covid, no espaço de tempo curto, mas ainda nos preocupa do ponto de vista de saúde pública, porque, além de casos novos, a gente tem muitas pessoas ainda, mesmo em 2025, morrendo de AIDS, que tem um acesso muito ruim a tratamento, acesso à prevenção, vulnerabilidades sociais, programáticas mais recentemente, com cortes de verbas aí a nível global com relação ao enfrentamento da epidemia de HIV/AIDS, mas infelizmente ainda está no rol aí das principais doenças infecciosas do mundo, aí segundo a OMS. E isso também, essa dificuldade de lidar, enfrentar e fazer o tratamento para pessoas que, por exemplo, desenvolvem a AIDS por causa do preconceito, todo o estigma em torno de pessoas que testam positivo para HIV, uma ideia de que seria uma doença de homens que fazem sexo com homens ou de pessoas que trabalham com o sexo, quando na verdade, nos últimos anos, números mostram, por exemplo, um aumento de casos positivos de HIV entre a população idosa heterossexual. Um dado dessa semana que a gente está gravando o programa importante que deve ser comemorado, né? Que é a eliminação daquela transmissão vertical de mãe para o bebê, para o feto que o Brasil alcançou. É um marco muito importante que deve ser celebrado, mas é também um retrato de, vejam só, a gente está falando de mulheres que estavam gestando e que estavam infectadas pelo vírus HIV. Então, todas as pessoas, como o senhor falou, que têm vida sexual ativa, correm o risco, podem eventualmente ter ou HIV ou qualquer outro tipo de infecção sexualmente transmissível. Daí a importância da gente falar abertamente, sem tabus, sobre vida sexual, não? Perfeito. Os últimos boletins mostram claramente isso, né? A gente insiste teima em viver nos anos 80 e os anos 90, onde o HIV era uma peste gay, câncer gay, todos aqueles termos completamente não adequados que criaram um trauma na geração enorme de pessoas e afastam outras populações de prevenção e de testagem. Como você bem colocou, Renan, saiu o último boletim epidemiológico agora, de 2025, que mostra os dados de 2024, mostrando uma epidemia bastante concentrada ainda na população de homem que faz sexo com homem, de pessoas trans, mas também a gente não pode esquecer de mulheres acima de 50 anos, de jovens, jovens pretos que moram na periferia, que não têm acesso estrutural mesmo às ferramentas novas de prevenção, não se testam, que terminam, né? Daniel também trabalha no Hospital das Clínicas, eu sou, fico lá na enfermaria, eu vejo pacientes internando com AIDS em 2025 e é sempre o mesmo perfil, alguém que poderia estar acessando prevenção, alguém onde a informação não chega, onde existe esse mito carregado histórico de que HIV é uma doença horrível, que as pessoas todas vão morrer, que é uma sentença de morte, algo que já 4 décadas, já quase 5 décadas, desde a descrição dos primeiros casos lá nos anos 80, e onde a gente, hoje, pessoas que vivem com HIV vivem muito bem, tomando remédio, indetectáveis, não passam HIV para sua parceria sexual durante a atividade sexual, e a gente insiste em mostrar um reflexo da doença de 40 anos atrás, uma imagem que ainda povoa. Eu gosto muito de dizer que agora em dezembro eu gosto de falar de pessoas tão bem, tomando remédio, indetectáveis, trabalhando, tendo uma vida completamente normal, vivendo com HIV, até para que as pessoas se sintam mais à vontade para testar, porque existe um medo de teste. O Daniel sabe que tem pacientes que têm um medo patológico de se testar, e tem alguns que fazem o teste, não acreditam, repetem o teste inúmeras vezes, porque existe um medo tão enorme, tão grande revestido aí da epidemia de HIV que a gente não consegue cortar isso aí, mesmo depois de tantos anos falando sobre HIV, né? E eu queria jogar a pergunta para os dois doutores aqui nessa nossa conversa, para o doutor Daniel Barros e para o doutor Álvaro Furtado, um na área da psiquiatria e outro da infectologia. Por que que a gente tem medo de descobrir as verdades ao nosso respeito? Por que que dá tanto medo receber um exame, um resultado de um teste que vai dizer da gente, do nosso organismo, do que está se passando aqui por dentro e que a gente às vezes não tem condição de saber e precisa de um exame para nos dizer? Olha, no caso do HIV, eu acho que o Dani pode explicar muito melhor do que eu, mas existe uma carga, e no caso das infecções sexualmente transmissíveis, quando alguém vai testar, de medo de julgamento, medo do resultado, toda a imagem que a pessoa construiu de HIV. Vamos pegar um exemplo de hoje. Um cara jovem de 40 anos que vai fazer um teste de HIV, talvez os recortes que ele tenha na cabeça dele sobre essa doença caminham lá para os anos 80 e os anos 90. Então existe realmente
medo de um resultado de futuro, de prognóstico, às vezes por falta de informação, né? Que se as pessoas soubessem que as pessoas que estão hoje vivendo com HIV estão tomando remédios extremamente potentes, fáceis de tomar, baseados em muitas vezes o único comprimido. Então, isso conversa muito com essa ideia de falta de informação e falta de conhecimento sobre o que é a doença em 2025. Mas também experiências negativas dentro de serviços de saúde, quando os pacientes são atendidos, onde alguém começa a falar sobre vida sexual, imagina, julgamento. Então, a pessoa não quer ir para um local se testar onde ela é mal acolhida, onde ela vai ser julgada, onde vai ser apontado o dedo. Porque essa história de ST traz uma discussão muito importante, historicamente, que é a questão do moralismo, de julgamento, o que é errado, o que é certo. Não tem certo e errado. O errado é você não se testar, o errado é você não ter informação. Pegar um IST é algo que pode acontecer com qualquer pessoa que tem vida sexual e tá tudo ok. O importante é você se testar, o importante é fazer com que um evento, um incidente, pegou alguma vez na vida, gere informação, prevenção, o que você pode fazer para não pegar novamente. E você não é melhor nem é pior do que ninguém se você pegou uma infecção sexualmente transmissível. Você é alguém que tem vida sexual e que bom que você tem vida sexual, né? É muito triste a pessoa não ter vida sexual, né? Eu ia falar justamente sobre isso, né, agora sobre a questão moral que ela cerca muitas vezes os comportamentos, sobretudo os comportamentos ligados à sexualidade, mas não só. A gente conversa aqui no Humanamente sobre questões do tipo dependência de drogas, transtornos alimentares, tudo que é ligado ao comportamento, tudo que é ligado às nossas ações, fica meio que manchado com a ideia de, ah, mas você faz porque quer, você é malandro, você não se esforçou, ou você fez o que não devia, e isso eu acho que também é um dos fatores. Eu lembro até na época da própria Covid, né, o auge da Covid-19, que tinha uma coisa assim, de quando alguém pegava, tinha mas o que que você fez de errado então para pegar, né? Como é que você pegou? Como é que você pegou? Então, nesse como é que você pegou, vinha a ideia de você fez alguma coisa errado para poder ter pego a Covid. Eu acho que tem um pouco isso também, até porque normalmente a gente discute muito os nossos vieses cognitivos e a gente tem esse viés que é a falácia do mundo justo. A gente tem essa sensação de que se as coisas boas acontecem é porque a gente fez uma coisa boa e mereceu, e se as coisas ruins acontecem é porque a gente fez uma coisa condenável, ruim e também mereceu, né? Então acho que tudo isso está por trás da pergunta do Renan. Eu queria agora aprofundar um pouco a nossa questão com relação às pessoas que vivem com HIV ou mesmo que estão fazendo algum tratamento de alguma outra IST e estão um pouco mais abaladas, frágeis na questão psicológica, por exemplo. Como que a gente está no entorno, ao redor dessas pessoas, pode fazer para apoiar e não ser um problema? Então, por exemplo, uma pessoa que tem o diagnóstico, vive com HIV, ela não tem que dizer isso para ninguém, ela não tem que dizer no trabalho, isso não pode estar exposto, né, doutor Álvaro? Que cuidados a gente pode ter ao falar sobre isso, ao tratar esse tema? Muito boa pergunta, Renan. Vamos lembrar de um detalhe que às vezes do teu lado pode ter alguém que vive com HIV e você não sabe. Cuidado com falas sorofóbicas, cuidado com discursos preconceituosos, porque a trajetória de alguém que vive com HIV, muitas vezes que descobriu há 10, 20 anos, é uma trajetória às vezes de muito sofrimento, de muita superação, muito estigma. Esses estigmas que começam até para os próprios estigmas e mitos que a pessoa tem sobre HIV, passando por problemas dentro da própria família. Às vezes tem pessoas com HIV que ninguém sabe que ela vive com HIV, só ela e o médico dela e mais ninguém. Então, muitas vezes, quando alguém revela para você que vive com HIV, primeiro que ela tem muita confiança em você, porque não é algo fácil de falar. Né? Falar sobre HIV, as pessoas têm medo de rejeição, né? Como o Daniel falou, às vezes essa questão ainda traz uma imagem ruim. Quem vive com HIV é porque transou sem camisinha, não se cuidou, foi uma bobeada, né? Então, existe todo esse contexto, né? Então, primeiro, ninguém é obrigado a falar que vive com HIV, inclusive no começo de relacionamento, porque você está conhecendo alguém ali e hoje existe um detalhe muito importante com relação à transmissão do vírus, que as pessoas que vivem com HIV que estão tomando remédio de forma regular, elas vivem indetectáveis, tem uma quantidade muito pequena de vírus no sangue, menos de 200 cópias, e isso faz dela uma pessoa intransmissível, né? Então, não espere que ela precisa contar logo de cara. Obviamente, dentro do relacionamento, a pessoa vai ter um momento, e para quem vive com HIV, isso é um momento muito complicado de revelar diagnóstico, o medo da rejeição. Então, eu acho, Renan, a sua fala
e a sua pergunta, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Como fala sobre evitar termos preconceituosos, quando não a gente fala mais a palavra aidético. Hoje eu gosto sempre de falar isso, sabe, Daniel? Pessoa vivendo com HIV. A vida está na frente do vírus. Eu não falo mais soro positivo. Soro positivo é o exame, soro positivo é o papel que está escrito lá. A pessoa tem uma história, tem uma trajetória, e quem somos nós para apontar dedo, para julgar, ou para falar, ah, tadinho, você está com HIV, você está bem. Evite essas falas. Tá bem, tá tomando seu remédio, tá tudo certo, tá fazendo seu segmento. Que bom que o tratamento avançou, que bom que você vai viver tanto tempo quanto alguém que não vive com HIV se você tiver seu tratamento. Então evite essa vitimização que as pessoas dão. Que hoje, com o avanço de tratamento e o avanço de todas essas ferramentas, as pessoas estão muito bem, né? Então elas querem falas positivas sobre a doença. Então trazer de novo aquela imagem de pena, de dó, de estigma lá dos anos 80 é o que a gente menos quer hoje para alguém que vive com HIV. E tem uma questão também que é interessante, né, Álvaro, que é assim, com todos os diagnósticos, existe o risco de a pessoa ser reduzida àquela etiqueta, né? Então agora ele é o deprimido, ele é o bipolar, e com relação ao HIV não é diferente, né? Agora ele é o soro positivo. Não, a pessoa é muito mais do que isso. É o ouvinte da Band, é o síndico do prédio, é o professor de escola que tem HIV, ou que tem depressão, ou que tem qualquer outro diagnóstico, né? Então, de fato, você não reduzir a pessoa a esse rótulo é fundamental até para garantir tratamento, garantir adesão. Perfeito, perfeito. A gente vê muito do dia a dia disso quando as pessoas contam para outra pessoa que vive com HIV. Então, é um desafio mesmo ainda, mesmo em 2025, você revelar diagnóstico para alguém que você conhece, para um amigo, ou mesmo o contexto da descoberta de uma pessoa, um novo relacionamento. Então, a incidência de depressão, de ansiedade em pessoas que vivem com HIV é maior do que a população em geral, né? Porque esse enfrentamento dessas situações que acontecem no dia a dia são desafiadores muitas vezes, porque são muitas camadas além do HIV numa pessoa lá que tem essa dificuldade de falar o diagnóstico, né? Isso carrega às vezes uma trajetória de muitas dificuldades, de problemas. O próprio lidar com a sexualidade também é complicado quando a pessoa descobre, ela fala, nunca mais vou me relacionar com ninguém, nunca mais vou poder talvez ter uma atividade sexual. E a gente tem como médico tem que quebrar todos esses mitos dentro dos consultórios e falar, não, a vida continua. Você pode, a mulher pode engravidar, você pode casar, ter um relacionamento soro diferente, ter um relacionamento com alguém que não vive com HIV e não passar HIV na atividade sexual, porque isso empodera essas pessoas para uma vida sexual plena, uma vida também nas outras esferas com plenitude, né? Porque realmente, hoje, o HIV é uma doença crônica completamente tratável. Os pacientes vão no consultório a cada 6 meses para fazer exames, e eu, como infectologista, estou me tornando geriatra dos pacientes que estão vivendo 60, 70, 80 anos. Nos anos 80, a luta era para viver. Hoje a luta é para envelhecer bem, com qualidade de vida, como qualquer doença crônica, né? Agora você falou uma coisa importante, né, Álvaro? Você, como infectologista, está se tornando até o geriatra, né, que acompanha os pacientes no longo prazo. Você citou como a prevalência de quadros depressivos, por exemplo, ela acaba sendo maior nos pacientes infectados por conta, desde estarem doentes, e estar doente é algo que deixa a gente para baixo, mas também por conta dos preconceitos, do medo de como vai lidar. O infectologista, ele aborda também. Claro que às vezes a gente manda por especialista e tudo mais, mas eu imagino que mesmo no consultório, você mesmo às vezes já faça uma intervenção, já prescreva um antidepressivo. É possível fazer esse manejo? Os remédios são incompatíveis? Dá para tratar numa boa se a pessoa tem um quadro de ansiedade, um quadro depressivo? Às vezes eu me sinto mais doutor Daniel do que doutor Álvaro nos consultórios. Porque eu vou te falar, Daniel, às vezes é muito difícil conseguir colocar dentro de uma rede de SUS paciente para um psiquiatra, né? Às vezes a gente gostaria muito que essa rede fosse expandida, tivesse mais possibilidades, mas muitas vezes sim, a gente começa com antidepressivo. Os novos antirretrovirais, né, os inibidores da integrase, que fazem parte do tratamento inicial hoje no Brasil e no mundo, a interação com qualquer classe de antidepressivo, ansiolítico, é muito pequena, praticamente não tem interação, e então dá muito tranquilamente, óbvio que o ideal é esse paciente entender a causa raiz, fazer terapia. Eu sempre acho que encaminho esses pacientes para um profissional qualificado de saúde mental, mas a gente muitas vezes começa assim com antidepressivo, ansiolítico, liga para o coleguinha psiquiatra, me ajuda aqui, vamos dar uma dose inicial, o que que eu faço, primeiras 2 semanas,
E realmente é fundamental gerenciar a saúde mental, né? A saúde mental para qualquer doença crônica é fundamental, um pilar, né, para que de qualidade de vida para quem vive com HIV, qualquer doença crônica, fundamental acessar essa caixinha, essa gavetinha nas consultas. E o profissional tem que acessar a saúde mental, tem que perguntar, porque senão você tem uma parte da vida negligenciada onde poderia estar muito bem feliz e às vezes fazer terapia, entender a causa do estigma, porque o bloqueio, isso é fundamental. Então, quem vive com HIV precisa também trabalhar a saúde mental, que é fundamental. Vamos falar agora um pouco nesse nosso último bloco sobre prevenção. Hoje há um trabalho bastante importante acontecendo com o uso de profilaxias pré e pós-exposição, né, a chamada PrEP. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, houve um avanço muito importante e fez até com que reduzisse muito os novos casos de HIV na cidade. Em outras regiões do país, isso está começando a se disseminar com um pouco mais de força. São quase 10 anos, se eu não me engano, desse tratamento já disponível no SUS. Como é que funciona esse tratamento? Para quem ele serve e como se dá também há alguma interação com pacientes psiquiátricos que fazem algum acompanhamento, que tomam outras medicações, algum cuidado específico para essas pessoas? Muito bem, Renan. Os avanços em prevenção do HIV, eles se intensificaram nos últimos 10, 15 anos. Até o começo dos anos 2000, a única estratégia que eu tinha era testar e usar preservativo. E isso, claro, a adesão ao uso dessas estratégias é muito ruim. As pessoas não gostam de usar camisinha. Isso não é um fenômeno de agora, é um fenômeno de muito tempo atrás. Então, a existência de algum remédio que você tome antes ou depois de uma exposição de risco foi extremamente estudada e apareceram grandes intervenções nos últimos 10 anos. Uma delas que vocês já devem ter ouvido falar, nossos ouvintes, é a PrEP. A PrEP é uma medicação que você toma antes da exposição, uma exposição supostamente de risco, e ela reduz de forma extremamente significativa o risco de aquisição do HIV. A ordem de grandeza é quase 99% de eficácia nos estudos, estudos muito bem consolidados. A PrEP não é algo de agora, apesar das pessoas acharem, por falta de conhecimento, que é uma estratégia nova. A PrEP foi aprovada em 2012 pelo FDA, implementada no Brasil no SUS em 2017, então tem quase 8, 9 anos de PrEP, e muita gente nem conhece PrEP, e às vezes até profissional de saúde não conhece PrEP. E essa é a grande dificuldade de capilarizar isso aí pelo Brasil. Então, para quem é indicado PrEP? Nossos ouvintes aí, poxa, eu sou uma pessoa que não pertence às populações de risco. Calma, gente, não existe mais isso. Existe comportamento sexual de risco. Se você tem vida sexual, eu faço sempre a seguinte pergunta, Dani, para os meus pacientes assim que vão procurar. Nas últimas 5 vezes, fala a verdade, não mente para doutor Alfa. Você deixou de usar camisinha quantas vezes? Se a pessoa falou uma vez, ela já é candidata à PrEP. Porque a PrEP é para quem tem comportamento sexual de risco. Você pode ser gay, hétero, cis, trans. Não me interessa a sua categoria de exposição, não me interessa comportamento sexual, me interessa sim comportamento se tem risco. Né? Se tem risco, a PrEP é liberada, aprovada para pessoas acima de 15 anos que têm um comportamento sexual. Então, é possível você acessar essa ferramenta como algo complementar. Então vamos lá, você vai procurar um profissional, você vai falar, olha, eu consigo usar até certo ponto camisinha nas minhas relações sexuais. Então ele vai dizer, opa, então você é um candidato à PrEP. Então ele pode te oferecer testagem. Olha que barato. Você vai num serviço, que pode ser no SUS ou na rede privada, faz check-up de tudo, não só de HIV, mas hepatite, sífilis, testa tudo. Ele vai acessar o seu risco. Você sai dali com a ferramenta ou não, dependendo do seu comportamento. Se eu falar que usa 100% das vezes, você pode ganhar uma testagem, ganhar vacina para HPV, vacina para hepatite A, vacina para hepatite B. Então, é o que o Brasil chama de prevenção combinada, né? Então, a PrEP ela veio realmente para ser um grande pilar da prevenção para o HIV. Lembrando que a gente não tem uma vacina preventiva para HIV já há mais de tentando isso há mais de 40 anos e muito dificilmente a gente vai ter nos próximos anos uma vacina. Então a gente fica com a prevenção combinada. Tentar usar a camisinha até onde você consegue usar. Se você consegue usar todas as vezes, tá ótimo. A gente acha excelente. Mas se você não consegue usar todas as vezes, existe PrEP. E a PrEP está no SUS gratuitamente. Basta você acessar isso. Não precisa ser só um homem gay, não precisa ser um trabalhador do sexo só. Mulheres cis, homens heterossexuais, adolescentes, todo mundo que tem comportamento que não consegue gerenciar bem,
é candidato, a PrEP tem pouquíssimos efeitos colaterais, a PrEP realmente mudou a história de alguns países do mundo, mudou a história da cidade de São Paulo, que reduziu 50% de casos novos de HIV, porque é a cidade que mais sistematicamente implementou o PrEP de forma plural, de forma inclusiva, dentro de metrô, facilitando consulta, indo até o usuário. Então, a cidade de São Francisco fez a mesma coisa, a Austrália fez a mesma coisa, Amsterdã fez a mesma coisa, cidades que têm um coeficiente de casos novos muito reduzido. O Brasil ainda não implementou a PrEP para realmente cuidar da forma que a gente gostaria, mas realmente é uma grande ferramenta que veio para mudar a história do HIV e que ainda as pessoas conhecem muito pouco, né, e não acessam da forma que deveriam acessar. Agora, o Álvaro, quando a gente fala, né, de IST, infecções sexualmente transmissíveis, e a gente acaba falando do HIV/AIDS, nem sempre a gente aborda meio en passant outras infecções, né? O que que é relevante? O que que as pessoas precisam estar mais atentas? O que que tem crescido? Qual que é o panorama geral das IST, né, no Brasil? Olha, Daniel, é importante você tocar nessa parte porque a gente vê um aumento crescente de casos de outras ISTs. HPV é uma doença que causa câncer, né? Então, o HPV é o principal IST numericamente no mundo, quantidade de número de casos, mais até do que o HIV. E outras infecções, como a infecção pela bactéria que causa sífilis, o Treponema pallidum, também causa bastante preocupação. E como alguém deve gerenciar? A pessoa que está escutando a gente fala, meu Deus, você já fica preocupada, né? Você está falando de tanta doença, será que eu tenho tudo isso? O que que eu posso fazer? E começa a lembrar, que as pessoas lembram às vezes que elas não usaram preservativo, né? Que é muito engraçado, né? Você fica escutando, fala, meu Deus, semana passada não usei, o mês passado não usei, eu nunca fiz. Primeira coisa, você que está escutando a gente, normal você transar, é normal você de vez em quando, às vezes, não conseguir usar camisinha 100% das vezes, né? Então, primeira coisa, vai se testar. E tem teste rápido para tudo, tem teste de sífilis, de hepatite. Imagina, você vai chegar num posto ou vai procurar um profissional que vai indicar as vacinas, Daniel, para tudo isso. Tem vacina para HPV, para quem toma PrEP até 45 anos. E hoje, olha que espetacular. Há 5 anos atrás, a gente começou a estudar uma prevenção chamada Doxipep, que é o uso de um antibiótico, no caso é a doxiciclina, pós-exposição para prevenção de sífilis, clamídia e gonorreia. E hoje, vários países do mundo já implementaram que é tomar uma dose de 2 comprimidos desse antibiótico depois de uma exposição de risco, com índice de redução de 80 a 90% de infecção por sífilis. Isso aprovado por guias internacionais, guia americano do CDC. Então, você, mulher que passa no ginecologista, homem que passa no urologista, ou nunca passa em médico, homem não passa em médico, não só passa quando tá doente. Não passa no Pilar. psiquiatra, não passa no infectologista. Então, aproveite numa consulta, peça sorologia, olha a sua carteira vacinal para IST. Tem vacina para hepatite A, para hepatite B, para HPV. Então, é um momento de autocuidado. Saúde sexual é importante, assim como saúde mental é muito importante, né? Os pilares de uma consulta de um clínico é avaliar saúde mental, saúde sexual. E digamos, Daniel, que as nossas especialidades são negligenciadas. As pessoas esquecem de falar sobre saúde sexual, esquecem de falar saúde mental, e como você bem colocou, as coisas estão ali muito juntas, saúde sexual com saúde mental. Porque os comportamentos de vulnerabilidade, eles passam por trajetórias mal gerenciadas de vida, de história pregressa, de tudo que conversa com a saúde mental. Então é mais ou menos sobre isso, eu acho que é um recado. Não tenha vergonha de ir num profissional, de falar, de perguntar, de falar sobre a sua vida sexual, porque só assim ele vai conseguir acessar o seu nicho de vulnerabilidade e te indicar inúmeras fantásticas, aprovadas e seguras estratégias de prevenção que vão muito além só do uso do preservativo. Então, aproveite a oportunidade, converse com o médico quando você estiver dentro de um consultório, mesmo se ele não souber, ele vai te caminhar para alguém para te dar um direcionamento para essa vida, né, da questão da vida sexual. E tem uma coisa bem que me ocorre agora, Álvaro, que eu acho bem importante, né? Porque muitas vezes o ouvinte tem experiências ruins, com, às vezes, médico, com profissionais de saúde, ou com postos de saúde, porque não foi bem tratado, porque os profissionais foram meio grosseiros, ou porque a coisa foi meio, mal acolhida. Mas, normalmente, os profissionais da infectologia, dos postos de saúde que tratam da sexualidade, nos centros de referência HIV/AIDS, são profissionais extremamente acolhedores, extremamente discretos, sensíveis,
que não te tratam com pressa, não te tratam com menosprezo, nem com olhar julgador, justamente por isso que estão fazendo o que estão fazendo, né? Então, o ouvinte de fato não precisa ficar com medo, com receio de como vai ser recebido, porque ele vai ser recebido de uma maneira extremamente acolhedora, não julgadora, né? E com a maior cordialidade possível. Assim, são realmente dos profissionais mais cordiais que a gente encontra, eu acho que em todo o Sistema Único de Saúde, né? Não, obrigado, viu, Daniel, pela parte que me toca. Concordo com você. Eu acho que realmente a nossa função não é julgar, é acolher, é poder falar com o usuário de igual para igual, para que ele consiga trazer as dúvidas. Às vezes, Dani, tem pessoas que têm vergonha de perguntar se HIV pega beijando, abraçando, se sexo oral transmite HIV, o que é que pega no sexo oral. Então, uma escuta atenta e onde você consegue trazer essa liberdade dentro do consultório para o paciente perguntar tudo, porque ali a nossa função é orientar. Se ele sabe que tal categoria transmite A, B, C, D, ele vai falar, opa, isso aqui eu vou até um certo ponto, eu preciso usar PrEP, ou eu preciso tomar vacina, ou eu preciso me testar pelo menos 2 vezes por ano, ou até mais, 3 vezes por ano, se eu tenho um comportamento de risco maior, ou não, eu não preciso testar. Outra coisa, eu tô casado, monogamia não é sinal de prevenção, né? Casamento não é sinal, às vezes não tem monogamia. Então, hoje o mundo evoluiu. Falar sobre sexo tem que ser algo muito natural dentro dos consultórios. Eu acho que Dezembro Vermelho é um mês que também conversa com essa trajetória de mudar, né? Porque antigamente o profissional, a pessoa vivia apontando o dedo e julgando errado. Hoje, o que uma das coisas, o último Congresso Mundial de HIV, o ano passado, colocou um lema bastante interessante, era put people first, coloque as pessoas na frente. E o prazer sexual também importa. A pessoa tem que saber o que ela consegue fazer, o que traz prazer e quanto ela pode reduzir de risco em certos comportamentos que ela tem, né? E se os comportamentos também não estão mal gerenciados do ponto de vista de saúde mental, se ela está entrando num conflito, procurar também um profissional de saúde mental para que consiga orientar e construir uma trajetória de olhar esse indivíduo para que ele não sofra. Tudo que traz sofrimento, né, acho que tem que ser combatido, né? Nós ouvimos aqui no Humanamente, Dr. Álvaro Furtado, ele é infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, colunista aqui da Band News FM, especialista no tratamento de ISTs. Doutor, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Sei que o senhor tem uma paixão muito grande por falar desse assunto, comunicar essas questões. Que bom que a gente pôde expressar um pouco dessa sua paixão, dessa sua motivação aqui no Humanamente. Até uma próxima, viu? Obrigado, viu, Renan? Prazer estar com você, com o Daniel. Sei que o quanto é importante falar sobre esses assuntos. Parabenizo aí por sua trajetória, Daniel, de tanto tempo falando sobre isso aqui na Band. E isso com certeza traz muita paz e muita reflexão para quem está escutando e talvez até uma fala melhor sobre o assunto, especialmente o assunto de hoje, HIV, né? Então, acho que é recado dado para todo mundo aqui, nossos ouvintes. É isso aí, Álvaro. Obrigado pela participação. Humanamente vai ficando por aqui. Voltamos no próximo fim de semana. Você sabe, esse programa fica disponível também no YouTube, com imagens, e nos tocadores de podcast. Você pode enviar para quem você quiser. Doutor Daniel e eu apresentamos, produzimos esse programa e o José Antônio de Araújo é quem cuida do áudio para fazer ele chegar bonitão aí nos seus ouvidos. Até o próximo fim de semana. Valeu, doutor. Tchau, Até gente. lá.